TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque ao cenário político. Documento enviado à 4ª Vara Civil de Petrópolis afirma que o Comutran não teria legitimidade para votar o aumento da passagem. O prazo para a inscrição do Enseja PPL 2023 termina na próxima sexta-feira. A Receita paga o terceiro lote de restituição do imposto de renda nesta segunda-feira. O lote também contempla restituições residuais dos anos anteriores. Uma pesquisa da CDL Petrópolis mostra que 36% das pessoas pretendem gastar mais do que em 2022 com o Dia dos Pais. A expectativa é que 140 mil petropolitanos busquem um presente. As apreensões de drogas crescem no estado do Rio e aumentam até 200% em 2023. Os dados são do Instituto de Segurança Pública de janeiro a junho. O diálogo com o objetivo de acompanhar as movimentações políticas em prol de 2024. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã, em nossa área de cobertura, Três Rios, Teresópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Paraíba do Sul, além de Petrópolis, e também pelas nossas redes sociais, TVC Correio da Manhã, Facebook e YouTube, e no nosso site tvc16.com. Você já pode notar aí em casa que quando o Wellington Daniel está ao meu lado, nós começamos aqui a abordar a política e também a nossa entrevista de hoje. E nós vamos conversar com Rosângela como que se fala o sobrenome? Stumpf. É um sobrenome curto, mas um tanto quanto difícil. E ela vai participar aqui com a gente, ela que assumiu a presidência do Partido Social Democrático, PSD, aqui em Petrópolis. Primeiro vou agradecer e dar uma boa tarde já para o Wellington, que está aqui comigo para essa entrevista, e também para a Rosângela posteriormente. Uma boa tarde, Wellington, e boa tarde, Rosângela. Boa tarde, Richard. Boa tarde, Rosângela. Boa tarde a todos de casa. Boa tarde, Richard. Boa tarde, Wellington. É um prazer estar aqui no programa para poder falar sobre política partidária. Bom, a primeira pergunta que eu vou fazer, Rosângela, você assume então agora a presidência do partido depois de 2 anos de vacância. Como que está o atual cenário do partido aqui em Petrópolis hoje? Então, foi montada a nova executiva, né? Porque a última teve vigência até outubro de 2021. Eu fiquei na presidência e tem outros companheiros, mas ninguém de mandato entrou na executiva e ninguém que vai ser candidato entrou na executiva, que se atrapalha a nominata. Uhum. E como que está sendo até hoje, então, esse planejamento? Já há um planejamento, por exemplo, para ano que vem? A gente sabe que é ano de eleição e aqui em Petrópolis as movimentações, né, as questões aí de nomes, tanto para legislativo quanto executivo, já estão sendo aí de alguma forma definidas. Como que o PSD tem se posicionado nessa questão também? Não, então, a gente está começando agora, que na verdade a gente já estava, mas oficialmente agora, né, com a reestruturação do partido, a gente vai começar a fazer toda essa, como é que vamos dizer assim, essas conversas, né, articulações, com as articulações com os diversos partidos. Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa de estar atuando só no período eleitoral, né? Eu já presidi o PSB há mais de 15 anos, fiquei mais de 15 anos na presidência e a gente fazia reuniões mensais. Quando eu fui presidente agora, 2019 a 2021, a gente fazia reuniões mensais, independente de estar no período eleitoral ou não, até para estar participando da vida da cidade, né? Eu acho isso muito salutar. É muito ruim o partido dele só aparecer no período eleitoral, né? Isso cria um pouco de descredibilidade, né? Porque
porque parece que as pessoas só estão interessadas naquilo ali. E aí agora nós vamos começar a conversar com todos os segmentos aí da cidade, né? Inicialmente nós temos candidatura própria, majoritária, é o nosso deputado Hugo Leal, que ele está licenciado, é secretário de Estado, né, de óleo, gás, enfim, o governador lançou ele, né, anunciou num evento que ele é o candidato a prefeito aqui em Petrópolis, e nós já estamos começando a trabalhar com essa hipótese, né, da pré-candidatura dele. Uhum. Eu queria começar também perguntando um pouco sobre a sua participação como mulher nessa presidência do PSD. Nós sabemos quanto é difícil, né, para os partidos essa questão das mulheres participarem da política. Sim. Então, como você enxerga isso, tendo esse mandato à frente do PSD? Então, isso também eu acho que já vem da minha trajetória. Eu sempre fui uma mulher, que eu acho que eu já nasci brigando, a minha família fala isso, entendeu? Eu não gosto de ver injustiça, então tudo eu vou e já me meto, E eu acho que isso, o que acontece? É muito difícil, principalmente eu que nunca fui candidato a nada, que na política você tem a importância de acordo com o número de votos que você tem. Na verdade, eu sou importante na política por causa da minha trajetória e por eu ser advogada, eu ter tido uma expertise, ter conquistado ao longo desses anos toda uma expertise nessa área pública, né? Então, eu dou como exemplo a última eleição agora, de 2020, o nosso candidato a majoritária quase foi para o segundo turno, não foi por causa de 200 e poucos votos. Nós só tivemos 2 partidos na cidade que elegeram 2 vereadores, um deles foi o nosso, né? E por causa das discussões que a gente faz, entendeu? E, assim, de vez em quando, óbvio que a gente enfrenta, eu não enfrentava muito antigamente, não, mas hoje eu enfrento algumas resistências, porque eu não sei se foi por conta dessa polarização que teve aí, na última eleição, as mulheres ficaram mais perseguidas, eu sinto isso, sabe? Então, apesar de eu ter um respeito, eu sofri alguns ataques agora nos últimos tempos, mas nada disso me impede, né? Porque a gente tem pessoas que reconhecem o nosso trabalho e por conta disso eu fui reconduzida aí à presidência. Ainda falando então sobre essa participação das mulheres, a senhora tendo toda essa experiência, né, e conseguindo alcançar esses lugares mesmo sem ter sido eleita, o que a senhora acha que é importante hoje para o Brasil, para que as mulheres consigam ter esse lugar de fala também, consigam ter esse lugar na política? Pois o problema é esse, a mulher ela tem que ser bem positiva, porque é um espaço eminentemente masculino, né? Tanto que teve que criar cota para as mulheres conseguirem ser candidatas. E às vezes nem assim consegue preencher as cotas, né? Tem uma certa dificuldade. Graças a Deus, eu na presidência, eu consigo, acho que isso, né? As mulheres vêm lá, falam, poxa, uma outra mulher participando ali desse espaço de poder, né? Você consegue atrair. Tanto que na última eleição a gente teve mulheres além da cota. Porque a cota não é para as mulheres, é para algum dos sexos, né? Mas acaba tratando como a cota para as mulheres. E eu acho que a mulher tem realmente que participar desses espaços, sabe? Porque senão a gente vai continuar com esse aumento do feminicídio, aumento da perseguição, né? Aumento é impressionante, sabe? E a mulher tem que ser mais impositiva e não pode ficar se quedando, né, ao machismo. E, Rosângela, aproveitando então ainda esse gancho da questão da mulher, hoje o PSD tem uma candidata eleita, que é a vereadora aqui em Petrópolis. Eu queria que você falasse, na verdade hoje são 2 vereadores, 2 parlamentares que representam um partido em Petrópolis, que é o Júnior Coruja e a vereadora, a Júlia Beatriz. Eu queria que você falasse, o partido tem o objetivo então de trazer mais mulheres para candidaturas, por exemplo, para o Legislativo e, de alguma forma, aumentar essa participação dentro da Câmara? Sim, com certeza, porque pela primeira vez na história a gente está tendo 2 vereadoras com mandato agora, né? Essa segunda, ela não foi eleita diretamente, ela assumiu agora porque o Yuri Moura ganhou para deputado estadual.
Mas, assim, eu acho muito importante essa participação da mulher na política, né? Porque a mulher na política, ela acaba tendo um outro olhar, uma nova, uma sensibilização, assim, diferenciada, né? Ela olha mais também para a mulher, né, a luta. Então, a gente pretende, sim, aumentar esse número de cadeiras e está incentivando isso para as mulheres, né? Sim. Pode fazer. Qual a posição do PSD hoje em relação ao governo Rubens Bom Tempo? Assim, a gente, na verdade, no segundo turno, quando a gente não conseguiu ir para o segundo turno em 2020 por causa desses 200 e poucos votos, que eu nunca consigo saber direito guardar, a gente apoiou o Rubens. Eu trabalhei com ele mais de 20 anos, fui advogada dele, fui presidente do partido. A gente apoiou ele no segundo turno. Nós não estamos fazendo parte do governo, né? Quando ele entrou, ele teve aquela questão jurídica que demorou. Hoje a gente tem como é que eu vou dizer, no momento, uma situação de neutralidade, né? O que está bom, assim, que ele faz de bons feitos, a gente aplaude, e o que não está bom, a gente vai pegar e vai falar. Igual foi a questão agora do aumento da passagem, né? Vamos fazer as críticas que tiverem que ser feitas, mas sempre no intuito de construir, nunca de desconstruir. Pensando numa candidatura, então, do atual secretário de Energia e Economia do Mar, que também foi deputado federal, Hugo Leal, ele já é um nome bem reconhecido em Petrópolis, autor da Lei Seca, e hoje tem uma relação muito boa, por exemplo, com o governador, que de alguma forma seria oposição, digamos assim, do atual prefeito de Petrópolis. O PSD buscaria de alguma forma, por exemplo, um nome para vice que traria essa neutralidade? Sim, a gente já está conversando, né? Exatamente, eu acho que essa própria questão dessa ação jurídica, você pode ver que foram envolvidos outros atores políticos, né? Que podia ter chegado e falado assim, não, vai ser só o pessoal do PSD, né? Porque teve o deputado, que é do PSD, e teve a vereadora Gilda Beatriz. Já tiveram outras duas figuras, como poderiam ter mais, né? É só uma questão de conversar, né? Mas no momento o PSD está lançando realmente o deputado, né, licenciado, porque ele tem casa em Petrópolis, né? Ele está todo final de semana aqui, porque ele tem a vida dele também em Brasília, né? Ele tem que acompanhar o mandato e assim, ele não é petropolitano, mas ele mantém residência aqui e todo mundo sabe da quantidade de emenda parlamentar que ele já colocou em Petrópolis, principalmente para a saúde, mas infelizmente na hora das inaugurações os prefeitos não chamam, né? Mamógrafo, ressonância magnética, enfim, tudo, várias coisas no Alcides Carneiro e no Centro de Saúde, foi o nosso deputado que colocou. Ainda em relação a essa questão do aumento da passagem, então a gente consegue observar um pouco de como estão sendo as conversas para 2024? Sim. Porque nós temos o Ingo Rames, que também é pré-candidato, e o Eduardo do Blog. Então, pode haver uma união desse grupo. Nós estamos conversando, estamos em tratativas, né? Mas tudo vai isso, da vaidade política, ela ficar um pouco de lado, né? Porque às vezes isso é difícil, né? Um começa a achar que, não vou conversar, eu sou mais. E isso está sendo importante, que a gente está vendo que essa vaidade não está tendo, né? A gente conversou até com o próprio Eduardo do Blog, hoje faz parte do Republicanos, e ele conversou realmente com a gente de que não haveria intriga entre justamente Hugo Leal, Ingo Rames e Eduardo do Blog, os três principais nomes, digamos assim, centro-direita aqui para Petrópolis. O PSD garantindo essa candidatura do Hugo Leal. Como que ficaria, por exemplo, então, talvez esse elo entre eles? O Ingo Rames seria um nome talvez mais adequado? O governador teria um peso também na decisão para escolher um vice? Eu pergunto isso porque a gente tem o Ingo, que já foi prefeito interino na cidade. A gente acompanhou, né, o retorno da população a respeito do governo dele. Isso aí fica a critério da população, não somos nós que vamos avaliar. Mas surgiu aí como um possível nome para ano que vem.
E temos também aí nesse caso o Eduardo Bloch, vereador, começou há pouco tempo na política, mas que tem sido muito incisivo nas questões no que tange à atual gestão do município. O PSD vai levar em consideração, por exemplo, o que for a opinião do governador também para de alguma forma montar essa chapa para ano que vem? Também. Vou dizer que não, né? Porque o nosso deputado está lá como secretário de Estado, né? É uma coisa importante, a gente acha que porque o governador foi muito bem votado em Petrópolis e, na verdade, nós estamos nos unindo porque a gente quer o bem da cidade, né? Não não desmerecendo ninguém, mas a gente quer uma coisa nova agora, né? E a gente quer o bem da cidade. Então estamos em diálogo aí permanente agora. Uhum. Rosângela, além disso, a gente falou um pouco aqui sobre a questão da pauta da mulher. Como que está sendo até o retorno também das mulheres com o partido para também uma possível candidatura? Como que o partido tem buscado representatividades femininas para ano que vem? Então, eu sou uma pessoa que, assim, né, bastante conhecida, né, principalmente no meio político, e várias mulheres já vieram me procurar novamente, entendeu? Porque tem, às vezes, essa dificuldade, sabe, de você tratar as mulheres só como uma cota, porque é obrigado. E a diferença delas se sentirem prestigiadas e importantes, porque elas são importantes para o processo. Elas não estão ali só como cota, né? Tanto a vereadora Gilda Beatriz, que foi eleita pelo nosso partido novamente, a única vereadora, né? Inicialmente na nossa cidade, né? E a gente tem que mostrar às mulheres a importância que elas têm para a política, né? E elas são importantes. E também não esquecer delas depois da eleição, porque o voto delas ajudou a eleger quem está lá sentado na cadeira. Esse que é o grande problema às vezes, entendeu? O vereador senta na cadeira e ele esquece de quem ajudou, porque ele não entra só com os votos dele, né? Não é igual candidato a prefeito, né? Então, já tem muitas mulheres me procurando. Falam assim, ai, que bom que você voltou, né? Porque a gente trata de uma outra forma a política, né? Não desmerecendo os homens, mas a gente tem um olhar feminino e isso atrai também, né? As mulheres. A senhora tem uma carreira política gigantesca, como a senhora mesmo citou anteriormente, conhece muito bem a Câmara Municipal. A gente, de vez em quando, esbarra na discussão do aumento do número de vereadores. Eu queria, então, fazer duas perguntas que, na verdade, eu acho que vão se conjugar. A primeira é, qual a posição do PSD em relação a esse possível aumento? E se a senhora acha que teria força política para esse aumento ir para frente? Então, na última eleição, a de 2020, 2019, começou a ter uma discussão. A gente acha importante o aumento, sabe? Porque você aumenta a representatividade, você dá oportunidade dos partidos pequenos elegerem candidatos, né? Vai ter uma representatividade maior, uma diversidade, e não aumenta o repasse para a Câmara, entendeu? Vai ter que dividir o bolo, ao invés de 15, com 21, né? A gente acha importante, mas assim, agora com essa constituição da nova executiva, e a gente vai fazer já uma reunião esse mês agora que está entrando com os filiados, que a gente também não fica discutindo só no nosso mundinho, porque senão as pessoas ficam achando que vou fazer parte do partido político, aí só a executiva que reúne, você não reúne com os filiados. Nós vamos fazer uma reunião ampliada e vamos discutir esse assunto também, né? Porque pode até ser que tenha mudado, mas o posicionamento na última eleição era de aumento das cadeiras, sim, porque não aumenta o repasse. A gente também conversou aqui no Correio Petropolitano Debate com outras personalidades também que envolvem aí, por exemplo, o Pablo Klink, que assumiu o Partido Progressista, ele também comentou sobre essa necessidade de ampliação a respeito das cadeiras do Legislativo Municipal. Me recordo também, e o Wellington fez essa entrevista aqui, e nós conversamos com o atual deputado estadual Sérgio Fernandes, que é também do mesmo partido. Ele também comentou sobre, caso fosse o interesse do
partido trazer essa candidatura dele como um possível prefeito para Petrópolis, ou ali dentro da representatividade de Petrópolis, justamente por também morar aqui na cidade. O partido já de alguma forma tem alguma previsão do que pretende, por exemplo, abordar com o Sérgio Fernandes? Continua, por exemplo, no Rio de Janeiro, ele agora assumiu uma secretaria, está junto com o Eduardo Paes, que é inclusive também do PSD. Isso, presidente estadual. Como que o PSD de Petrópolis tem visto e enxergado o candidato? Não, o possível candidato, né? O Sérgio Fernandes, na verdade, ele indicou agora 2 pessoas para compor a nossa executiva. Né? Então, nós conversando, até o Sérgio, eu conheci o Sérgio quando ele era estagiário, que ele é advogado também, ele era estagiário da prefeitura, ele já foi assessor jurídico do gabinete do Rubens, se ninguém sabe, trabalhou na Condep, né? Então, conheço o Sérgio bem de garoto, né? E nós estamos conversando sem problema nenhum, entendeu? Mas, assim, inicialmente, o nosso candidato a prefeito, né? Você poderia falar esses outros 2 nomes? Quais? Os nomes indicados para a executiva. O doutor Paulo Márcio, que ele indicou para a executiva, e o outro acho que é o Wellington, que é aqui da 24 de maio, que é bem ativo. Eu tenho dificuldade com o nome. São esses 2 nomes. Esses 2 nomes. Isso. Wellington, pode fazer a pergunta. Wellington ou William, agora já... Desculpa. Beleza. A gente também está acompanhando essa montagem dos partidos, né, para a eleição de 2024. O PL, por exemplo, procura alguns nomes não só voltados à sociedade, mas também nomes técnicos, que eles possam também oferecer para um eventual governo em secretarias. Como que tem sido essa procura do PSD? Como que deve ser o nicho que o PSD deve procurar os possíveis nomes para candidatos a vereadores no ano que vem? Então, o nicho é aumentar a representatividade das mulheres, esse é né? Eu acho que a minha figura na presidência representa isso, e a gente trazer candidatos de todas as áreas, né? E a gente, na eleição de 2020, nós fizemos cursos, pretendemos isso de novo para estar capacitando também, né, os candidatos para saber qual é o papel do vereador, o que ele pode, o que ele não pode fazer, que às vezes é uma confusão muito grande, que o vereador acha que ele é um mini prefeito, né? E, na verdade, assim, a população até acha também que fez um asfalto lá no bairro tal, que ele é o responsável. Ele não é o responsável, né? Ele tem que legislar e fiscalizar o executivo, né? Ele faz indicação. Então, a gente coloca que isso é uma cultura difícil, né? Mas a gente vai dar cursos, a gente pretende também pegar as mais diversas áreas, os candidatos. Rosângela, a gente está aqui basicamente chegando ao fim desse nosso bate-papo político, abordando as questões do ano que vem, que já na verdade está logo ali, né? A gente já inicia amanhã, agosto. Alguma outra informação importante que você gostaria de ressaltar, até abordar aqui a respeito, né, agora você assumindo o PSD aqui em Petrópolis? Então, a gente vai agora, como partido, tá assumindo a vida política da cidade, acompanhando isso. A gente é preocupado, sim, montar nominata? Sim. Ter candidatura própria? Sim. Mas vamos participar também. Eu já estou indo para os conselhos municipais, não como questão de partido, né? Porque, por exemplo, eu já fui presidente do Conselho da Mulher, eu já fui presidente do Conselho da Assistência Social, eu já fui presidente do Conselho da Saúde, e é importante tá sabendo o que realmente está acontecendo e você tá próximo da sociedade civil e tá discutindo ali, igual foi o Comutran no sábado, né, que elegeu os novos conselheiros para representar a sociedade civil, e eu assim fiquei muito feliz, mesmo eu participando de vários governos, eu sempre incentivo a participação da sociedade civil. E fiquei muito feliz que pela primeira vez na história de Petrópolis, o Comutran elegeu uma única chapa que se candidatou. Tinham acho que 55 candidatos e tinha uma chapa, e essa chapa foi eleita toda ela. E eu fiquei muito feliz com isso, sabe?
porque isso acho que agora vai dar, não que o anterior, muito pelo contrário, entendeu? Mas eu acho que essas pessoas unidas, que foram 11 pessoas que foram eleitas no sábado agora, elas vão ter uma representatividade e vão conseguir falar mais. E o Comutran tem que mudar, né? Porque não é possível que o governo e os empresários sejam a maioria das cadeiras no Conselho, né? Bom, primeiramente eu queria agradecer a sua presença, Rosângela, agradecer ao Wellington também. Wellington, você tem algum outro questionamento que você gostaria de fazer? Tranquilo, tranquilo. Bom, então, Rosângela, obrigado pela sua presença. Wellington, obrigado mais uma vez pela parceria. Até daqui a pouco, Richard. Eu Obrigado. agradeço aí a participação, né? Porque para mim é importante estar falando, né? Porque isso corre na minha veia desde novinha, estar falando da política e principalmente da mulher aí na política. Tá certo. Agradeço. Obrigado mais uma vez, Rosângela. Para você que está nos acompanhando, o Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. Na volta tem muita notícia para você e que inclusive aborda também a questão do transporte. Tudo isso após o intervalo, que é rápido, de 2 minutos, e a gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio.
e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente começa agora o nosso noticiário com uma notícia um tanto quanto positiva. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública, o ISP, houve um aumento de até 200% na apreensão de drogas em bairros da capital e em regiões da Baixada Fluminense, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em todo o estado do Rio, o crescimento foi total de 9,6%. O saldo é resultado das constantes investigações e também investimentos em tecnologia e na inteligência policial. Entre as regiões com maiores índices de apreensões de entorpecentes, a área do AISP, que é a área integrada de segurança pública, que corresponde à região de Jacarepaguá, na Zona Oeste, foi a que obteve o maior destaque. O trabalho das forças de segurança resultou em um crescimento de 200% no acumulado de janeiro a junho deste ano, se consolidando como o maior valor acumulado desde 2018. Já em relação à apreensão de drogas, o aumento de 22% foi o maior valor acumulado desde 2019. Esse aumento em relação às drogas é voltado para Petrópolis, ok? Só para lembrar aqui para você, esse aumento aí de 22%, isso no município de Petrópolis. A gente vai trazer aqui outras questões daqui a pouco para você, mas a gente vai voltar a falar sobre política e o nosso repórter Wellington Daniel, ele já está aqui com a gente de novo. E como a gente comentou antes do intervalo, a gente vai voltar a falar sobre transporte, né, Wellington? É isso, Richard. Boa tarde a todos novamente. Richard, teve uma forte reação no meio político, esse aumento da passagem. No fim de semana, até mesmo o deputado Hugo Leal, do PSD, esteve acompanhando essa questão. Nós temos, então, mais informações que o vereador Ingo Rames, juntamente com o vereador Eduardo do Blog, também a vereadora Gilda Beatriz, e o deputado Hugo Leal, eles trouxeram, então, uma ação popular pedindo que a passagem não aumentasse. Nós temos, então, um vídeo do vereador Ingo Rames. Eu vou pedir, então, para o pessoal passar rapidinho. Nome, sobrenome e o cargo, por favor. Ingo Rames, vereador de Petrópolis. Ingo, eu queria que você falasse primeiramente como está sendo agora, depois desse domingo, desse reajuste na passagem. Você já tem recebido reclamações, até mesmo depois dessa aprovação em relação à passagem aqui em Petrópolis, a população tem questionado muito esse aumento?
muito, a gente recebeu muitas reclamações, né? Semana passada, antes do aumento acontecer de fato. Ontem iniciou a passagem a 5,30, né? O terceiro aumento em apenas um ano e meio, tem que ressaltar isso. Então a gente tem recebido inúmeras reclamações e a gente ingressou na justiça, né? Na última sexta-feira eu, o vereador Eduardo Bloy, o vereador Gila Beatriz, o deputado Hugo Leal, nós ingressamos juntos com uma ação popular tentando reverter esse aumento da passagem. Então segue a expectativa do juiz aqui da nossa quarta vara julgar, tomar sua decisão se o nosso processo tem cabimento ou não. Então está muito esperançoso que a gente consiga realmente essa vitória na justiça e retorne a passagem 4,95 até uma nova proposição, enfim, um novo estudo. E esse é o nosso caminho, mas a população está muito revoltada, está muito chateada, então nossas redes sociais aí não param de receber reclamações. Nós também na ponta, né, fomos a alguns locais para ouvir esse povo que usa o transporte, e a maior revolta é o transporte de má qualidade e a passagem muito cara. Uhum. Você comentou sobre a questão do processo. O que esse processo ele traz basicamente? Então, a gente tem duas vertentes distintas. A primeira delas é a questão da composição do Comutran. O Comutran extinguiu a atual composição dia 21 de maio de 2023. Ele foi alterado por mais 2 meses, prorrogado por mais 2 meses, porém essa prorrogação só aconteceu dia 7 de junho, 7, 8 de junho, se não me engano. Então ficou essa lacuna, isso não é permitido por lei, então é uma oportunidade de a gente travar essa composição do Comutran, que não estava legal para votação. Da fala do Ingo Ramos, a gente entrevistou ele hoje cedo também, para falar um pouco sobre essa questão do transporte público, né, Wellington? É isso, Richard. Nós tivemos acesso a esse documento. O documento diz que o Conselho Municipal de Transporte não teria legitimidade para votar o aumento da passagem no dia 11. Segundo os políticos, o mandato dos conselheiros terminou no dia 21 de maio. E aí depois só foi ser reconduzido no dia 30 de maio. Só que então... Essa votação foi no dia 29, se eu não me engano, 27? Não, eles tentaram votar no dia 30 essa recondução dos políticos, só que acabou que já não teria mais, né, legitimidade também para votar essa recondução. E aí os novos conselheiros, como a Rosângela até citou agora há pouco na entrevista... Foram eleitos sábado. Foram eleitos no sábado, exatamente. Então, esse é um dos pontos que a gente traz, Richard. E outro ponto também que a gente traz aqui é que a planilha, eles apontam, né, nesse documento que a planilha do reajuste ela não considera os repasses públicos que foram feitos às empresas de ônibus. Segundo o documento, foi 4 milhões de reais do governo federal enviados para as empresas de ônibus e 9 milhões de reais do Vale Educação que o governo municipal então pagou também para as empresas de ônibus. E segundo eles, então, a planilha não está também considerando esses valores. Se formos considerar aqui, já são 13 milhões de reais aí a mais para as empresas, né? Exatamente. Quem também entrou com uma ação, só que dessa vez um mandado de segurança também na quarta vara civil, foi a vereadora Júlia Casamasso. Ela também apontou esses problemas em relação à planilha, principalmente por causa desse aumento de quase 400% no salário da diretoria. E ela também aponta os problemas na composição do Comutran, até porque no dia da votação, por exemplo, só um exemplo, uma das cadeiras da Câmara ainda não estava preenchida. Só estava o vereador Ingo Ramos, sendo que a Câmara possui 2 cadeiras de participação no Conselho. O que ainda era muito desigual com o antigo formato, justamente porque a maioria do Conselho era tanto de representantes das empresas quanto da Prefeitura, o que talvez não mudaria o cenário. Exatamente, Richard. E outro ponto também que vale a gente lembrar é que o aumento ele é de decisão exclusiva do prefeito Rubens Bom Tempo. O Conselho Municipal de Trânsito ele é opinativo, ele consegue então analisar a planilha e falar com o prefeito se ele aumenta ou não, mas é uma decisão exclusiva do prefeito. E quanto a isso, o vereador Otávio Sampaio ele gravou inclusive um vídeo explicando essa situação para os seus eleitores, porque ele disse que foi muito cobrado nas ruas, inclusive, as pessoas acham, né, que passa pela Câmara. Então nós vamos assistir aí um trechinho do que o vereador falou nesse vídeo. O Comutran não tem caneta. O Comutran serve especificamente para depois o prefeito chegar lá na frente, no jornal e tal, e falar, olha, o Comutran decidiu e tal. Mas a verdade é que ele vem por trás, pilota 2/3 do Comutran, porque 2/3 do Comutran estão não vou dizer no bolso, que fica feio demais, mas é como se fosse, e aí ele pilota 2/3
e ele vai lá e joga a culpa no Comutran. Tá, então, um trecho também da fala do vereador Otávio Sampaio a respeito sobre o transporte. E parece que a prefeitura também se decidiu falar, né, Wellington? A gente, inclusive, recebeu algumas questões aqui voltadas da Prefeitura de Petrópolis também, né? É isso, Richard. Foi uma tentativa de limpar a imagem do prefeito Rubens Bom Tempo diante dessa crise instalada com o aumento da passagem. A prefeitura ela divulgou algumas informações relacionadas ao reajuste. Nós temos aí também um material preparado sobre isso, sobre as justificativas da prefeitura. Eu vou pedir para eles colocarem também, que a gente vai conseguir acompanhar aqui. Ó. O município diz que a recomposição tarifária garantiu o aumento salarial dos rodoviários. Essa é a justificativa da prefeitura. Mas, avaliando a planilha, o vereador Ingo Rames afirma que houve um aumento de quase 400% no salário da diretoria das empresas. Além disso, considera um aumento no número de cobradores, né? A planilha considera esse aumento no número de cobradores nos ônibus, sendo que, na verdade, a cada dia mais as empresas retiram os cobradores dos ônibus. E outro ponto é que o salário dos motoristas, na planilha, subiu quase 30%, mas o reajuste mesmo foi de cerca de 4,5%. Então, segundo a análise, né, do Ingo Rames, todos esses pontos aí podem considerar que esses números foram inflados. O Correio Petropolitano também apurou, né, e saiu na edição do final de semana, que desde 2020 as empresas mais demitiram que contrataram. Então, estão com um saldo negativo em 3 anos, né, de 560 vagas, ou seja, 560 vagas foram fechadas desde 2020 e não foram repostas. Pode complementar, por favor. E outro ponto também diz que as planilhas foram analisadas e aprovadas pelo Comutran, que, abre aspas, é um órgão de participação popular. A gente tem também essa justificativa aí na tela, que vai aparecer para você daqui a pouco. A gente sabe, a gente vem acompanhando também, Richard, que, na verdade, o Comutran é comandado pelas empresas de ônibus e pelo governo municipal, como bem explicou o vereador Otávio Sampaio. Nós fizemos também material sobre isso aqui na TV Correio da Manhã, mostrando isso, que o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes hoje, na verdade, não tem paridade. Essa é uma crítica da Câmara Municipal, é uma crítica dos integrantes da sociedade civil no Conselho, que pedem, então, que haja essa maior participação popular realmente no Conselho Municipal de Trânsito. Quando a gente fala, por exemplo, também sobre esse reajuste e sobre essa planilha, mesmo que, por exemplo, o vereador Ingo Rames não apontassem essas questões, e aqui a gente não está defendendo vereador, e nem partido, nem nada disso, mas analisando tecnicamente as questões. Se esses dados, por exemplo, não existissem, o próprio CAGED, que foi que divulgou justamente nessa última semana os dados em relação a empregados e desempregados, mostra que se as empresas demitiram 560, tem um saldo negativo de 560 profissionais, como que a demanda de cobradores aumentou? Não, se contradiz as informações. Então, é séria essa situação, porque ou está omitindo alguma coisa, ou realmente trazendo um número que não é verídico. Porque os dados mostram isso, tanto as observações dos parlamentares, Otávio Sampaio, o vereador Ingo Rames, a vereadora Júlia Casamasso, Júlia Beatriz, que também agora está nessa ponta, assim como o próprio deputado federal e que agora é secretário do Estado, Hugo Leal. Ainda há muitos pontos em abertos a respeito dessa questão. E aí os dados oficiais também confrontam esse reajuste, como, por exemplo, os dados do CAGED. E vale lembrar, então, a votação do Comutran, já que a Prefeitura disse que é um conselho com participação da sociedade civil. A sociedade civil, de 6 representantes no conselho, 5 votaram contra o aumento da passagem. O outro voto foi do vereador Ingo Rames. Agora, a maioria dos outros votos foram de órgãos ligados ao governo, ligados às empresas de ônibus. Teve também um representante da sociedade civil que votou a favor, um representante dos taxistas e um representante do sindicato dos rodoviários. Então, será que realmente tem essa participação popular que a Prefeitura divulgou nesse domingo? Parece que não, né? Vale lembrar também que está previsto aí nessa alteração do Comutran justamente para, de alguma forma, trazer uma paridade, realmente uma paridade em relação aos representantes do Conselho.
Wellington, obrigado pelas suas informações. Obrigado, Richard. Boa tarde a todos de casa. A gente continua trazendo um noticiário aqui. Na verdade, né, o que mudou agora é que a passagem realmente já foi para 5h30 a partir do último domingo, né? 5h30 no dinheiro e 5h15 no cartão. Mas a gente vai falar agora um pouco sobre o Dia dos Pais, que inclusive está chegando, viu? Né? Sem ser essa semana, nesse fim de semana agora, o próximo fim de semana. E um levantamento da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Petrópolis apontou um aumento aí na procura por presentes nessa data comemorativa. Filhos mais generosos que planejam um gasto médio acima de R$ 240, com 78% deste público preferindo as compras em lojas físicas e optando pelo cartão de crédito. Este é o perfil de pesquisa que a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis acaba de concluir, revelando as projeções para as vendas do Dia dos Pais, que será celebrado no próximo dia 13 de agosto. Com base nos números coletados, a cidade se prepara para um movimento de mais de 140 mil pessoas em busca do presente ideal para homenagear aqueles que representam a figura paterna em suas vidas. Segundo a pesquisa, haverá um crescimento expressivo de cerca de 7,8% nas vendas em relação ao ano anterior, o que representa uma ótima notícia para o comércio local. O levantamento revela ainda que 36% dos entrevistados pretendem gastar mais do que em 2022. A preferência por presentes de maior valor é notável nesse grupo, com 41% dos consumidores inclinados a adquirir presentes mais sofisticados para demonstrar carinho e gratidão aos pais. Por outro lado, 35% dos entrevistados planejam gastar o mesmo valor que no ano anterior, buscando opções que ainda transmitam afeto, mas sem ultrapassar seus orçamentos. Por fim, 17% dos consumidores têm a intenção de gastar menos que em 2023, especialmente entre o público feminino e as classes C, D e E. Essa parcela expressiva da população indica uma possível cautela nas despesas, provavelmente motivada por questões econômicas e financeiras. Tá aí, você já procurou aí o presente para o pai, para o padrasto, enfim. Não deixa para a última hora não, viu? Depois a situação vai amenizando ali, as opções vão se tornando menores, fica mais difícil. Vamos falar sobre um outro tema um tanto quanto importante e principalmente agora nesse período de férias. Alguns, né, já estão, outros já estão retornando, mas salientar é sempre muito importante, até por conta também das férias do fim do ano. Praias, rios e piscinas são lugares de diversão, mas todo cuidado é pouco. Os afogamentos são a causa de 5.700 mortes por ano no país, segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Sobrasa, em balneários, rios e também piscinas. Segundo o Corpo de Bombeiros, por exemplo, do Amazonas, que atende em média 35 a 40 ocorrências de afogamentos por ano, a maior parte dos casos decorre da imprudência dos banhistas. Bombeiros, salva-vidas, por exemplo, dão dicas para se prevenir dos riscos com acidentes. Entre as orientações estão, por exemplo, evitar o uso de bebida alcoólica, se atentar às placas de sinalização e evitar locais que ficam distantes das áreas de segurança. São algumas das dicas importantes. Em casos de afogamento, a gente sabe que é uma situação muito delicada, mas os agentes consideram que o banhista deve procurar algo que possa boiar, uma garrafa PET ou alguma coisa desse tipo. Sempre importante a gente trazer isso aqui para você a respeito desses cuidados que devem ser adotados em praia, piscina e também em outros locais para a diversão aí da população. Olha só, a Câmara Municipal de Petrópolis vai realizar amanhã, terça-feira, uma audiência para debater a cobrança, digamos, abusiva das empresas de água e de luz aqui em Petrópolis, dos locais que foram atingidos pelas tragédias ano passado. De acordo com os moradores, essa cobrança tem sido realizada, mesmo com o imóvel praticamente destruído. A audiência vai acontecer nesta terça-feira, dia 1º de agosto, às 19h, na Câmara de Vereadores e pode ser acompanhada pela TV Câmara ou pela internet do canal da Câmara Municipal pelo YouTube.
O parlamentar tomou a iniciativa depois de visitar algumas áreas atingidas com a tragédia e receber reclamações de moradores, relatando que mesmo sem a utilização dos serviços, a cobrança vem e, se não acontecer o pagamento, ocorre o risco de um nome entrar no Serviço de Proteção ao Crédito, SPC. O objetivo da audiência é verificar a razão das contas não terem sido suspensas e também orientar a população sobre quais procedimentos devem ser seguidos para cessar as cobranças. Na época, logo após a tragédia, o prefeito Rubens Bom Tempo falou que pediria a isenção das taxas de água e luz para os atingidos. Em sua fala, Bom Tempo garantiu que a prefeitura iria se empenhar para que as concessionárias fizessem a isenção e também solicitariam que as empresas efetuassem ligações imediatas de água e luz para a população que entrou em casas alugadas através do programa Aluguel Social. É perceptível que o plano do prefeito não foi eficiente, já que a população continua recebendo as contas e tem pessoas que moram em áreas de risco sem luz ou saneamento básico, contrariando sua própria fala. A gente vai acompanhar essa audiência e também trazer aqui para você o que vai ser debatido. Vamos falar sobre esporte? O nosso repórter Gabriel Hatch vai trazer o que mais importante aconteceu no fim de semana e também os jogos da próxima quarta-feira. Tem rodada decisiva no Carioca A2, não é isso mesmo, Gabriel? Boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. Vamos começar falando sobre mountain bike. O Henrique Avancini, ele ganhou no dia 28 de julho, no dia 23 de julho, perdão, o seu 23º título brasileiro de mountain bike. E agora, neste fim de semana, as imagens já estão até na tela, ele ganhou mais uma etapa na Copa Internacional de Mountain Bike. É, isso mesmo. Ele ganhou pela modalidade Cross Country Olympic. Ele fez uma dobradinha com seu companheiro de equipe, o Lan Galinski. E aí tem as imagens do atleta, nosso top 1 do Brasil, correndo. Petropolitano, inclusive. Petropolitano, Nossa Juliana Morgan também correu, mas não foi tão bem. Então, foi isso. Agora também temos Petrópolis. Petrópolis Futebol Clube. Vamos falar de futebol. Nesta quarta-feira é rodada decisiva para o clube. Pode garantir o título da Taça Santos Dumont, que é a primeira fase do Campeonato Carioca Série A2. Temos aí na tela, no dia 2 de agosto, serão disputadas todas as últimas rodadas dessa primeira fase. O Gonçalense, que é o Petrópolis, vai disputar contra o líder Olaria. Se puder jogar na tela a tabela do campeonato, isso. Olha lá, o Gonçalense está em terceiro com 18 pontos. Todo mundo ali pertinho, Olaria, Americano, Sampaio, Arte Sul, todo mundo colado com o Petrópolis. Então vai ser super decisiva essa última rodada. Até o quarto colocado ainda pode ganhar o título dessa primeira fase. E o sexto colocado pode passar para as fases classificatórias, eliminatórias, na verdade, né? Ali o sexto colocado é o América, 14 pontos, vencendo a partida, chega a 17, que hoje é o quarto colocado, Sampaio Correia. Lembrando que depende também da combinação de resultados. E o Gonçalense, que é o nosso Petrópolis Futebol Clube, tem que tomar cuidado, porque pode ser, sim, o campeão da Taça Santos Dumont, mas pode ficar de fora, né? Isso mesmo. Então o jogo vai acontecer agora nesta quarta-feira, lá no Atílio Marotti. Então, para quem quiser acompanhar, pode ir. Petropolitano tem 50% de desconto no ingresso, mas quem não puder estar presente, a partida será transmitida pela Band Esportes. Isso mesmo. Pela Band Esportes você vai poder acompanhar, é um jogo importante, é o líder, é contra o Petrópolis. Então, e quem quiser acompanhar também o jogo do Americano, que é o segundo colocado, vai passar no Cariocão TV no YouTube. Tá aí, ó. Rodada decisiva do Carioca A2 e o Petrópolis Futebol Clube tá lá, hein? Vamos torcer pela nossa equipe para chegar às classificatórias, né, às eliminatórias e quem sabe aí um possível título e também, né, subir para a categoria principal aí do Campeonato Carioca. Quem sabe, né? Flamengo e Petrópolis. Vasco, vamos falar tanto do Vasco não, que eu acho que até no Carioca tá difícil? Vamos deixar quieto. Bom, aí já é contigo, você que é o cara do esporte. Gabriel, mais alguma informação importante a gente deixa para a próxima sexta-feira? Deixa para a próxima sexta-feira. Então tá certo. Vamos acompanhar o resultado do jogo? Vamos acompanhar sexta-feira a gente traz aqui o resultado. E que seja um resultado positivo.
Vamos torcer para isso. Gabriel, obrigado pelas suas informações, uma ótima semana. Obrigado a todos. A gente continua falando sobre esporte, porque no último sábado aconteceu um evento de fisiculturismo aqui em Petrópolis, viu? E o nosso repórter Ícaro Almeida, ele esteve presente e traz pra gente todo um balanço sobre esse evento. Segunda edição do Muscle Contest aqui em Petrópolis, e é claro que a TVC está presente para cobrir o evento Atletas de Primeira Linha. Eu estou com o Emanuel, ele que é diretor aqui, um dos organizadores do evento. Emanuel, um trabalho que vem sendo feito para a valorização desses atletas, né? Cara, primeiro assim, obrigado por vocês estão cobrindo o evento. Petrópolis merece isso. É a nossa segunda edição. Primeira edição a gente começou, você viu que dessa vez a quantidade de atleta muito maior, a quantidade de público maior. A gente veio com a equipe completa de fora. Lembrando, né, Muscle Contest é a número 1 hoje de eventos de fisiculturismo no Brasil e no mundo. Então não podia deixar de ficar de fora em Petrópolis, cidade imperial. Por que não? Hoje aqui vai sair 7 campeões overais. Então quem vai ser hoje o novo imperador ou imperatriz do Muscle Contest Petrópolis? É isso aí que a gente está esperando, cara. Maravilha. Tá aí o Júnior aqui do lado. Júnior que está nessa parte da direção internacional. Júnior, atletas no Brasil que são diferenciados, que estão no nível acima também. Com certeza. O nível no Brasil hoje é muito bom. Nós vamos transformar o Brasil na potência primeira do fisiculturismo mundial. Essa é a nossa missão. O nível dos atletas brasileiros é incrível. Hoje a gente tem o Mr. Olímpia, que é a Copa do Mundo do fisiculturismo, muito bem representado por vários brasileiros em várias categorias. As categorias femininas hoje são praticamente dominadas já pelas brasileiras. E as categorias masculinas mais fortes, né? A gente está chegando lá também para sermos o número 1 global do fisiculturismo. E é claro que a gente tem que falar com os atletas. Eu estou aqui com a Milena, olha, ela é do Rio de Janeiro, acabou de se apresentar na categoria biquíni. Para alcançar esse shape aí, muita disciplina, né? Isso, Milena? Isso, muito tempo de dieta, né? De treino intenso, bastante cardio. Acima de tudo, muito foco e determinação aí. Treino todos os dias? Todos os dias, às vezes 2 por dia, né? Cardio também, um de manhã e um de noite, às vezes um terceiro aí quando dá tempo. E conciliando isso tudo com trabalho ainda e rotina de estudo. É a primeira vez que você participa de um concurso desse? Como é que foi a experiência? Isso, então, minha primeira vez, né? Gostei bastante, daquele friozinho na barriga. Hoje eu subi 2 vezes, né? Então, a primeira eu estava um pouquinho mais nervosa, depois já fluiu um pouco mais natural. Mas é uma sensação muito gostosa, assim, de trabalho feito, né? Dever cumprido. Agora o Gustavo, que competiu em que categoria, Gustavo? Bodybuilder Open até 85 quilos. E aí, fala desse trabalho para alcançar o corpo que vocês pretendem. Cara, foi um trampo feito já de 3 meses já de dieta, já ali. Treino pesado sempre, dieta restrita e cardio. Comer, treinar e fazer cardio, não tem erro. Muito treino, como sempre, muito cardio. Agora não é fácil, né? Não é fácil, é difícil. Passa fome, passa sede, mas tem que ser feito, independente. Tá cansado, vai ter que fazer, não tem jeito. Tá cansado, tá triste, não importa, você vai ter que ir lá fazer o trampo, vai ter que treinar, vai ter que fazer dieta, vai ter que fazer o cardio, tudo igual, independente. Se você trabalha também, vai trabalhar normal e é isso, trabalho, estudo e treino, tanto faz. Existe um propósito por trás disso? Cara, o propósito que, tipo assim, eu desde novo eu sempre quis ser forte. Não era o meu foco virar um atleta, foi uma consequência. Com o tempo eu comecei a gostar e acabou que eu me tornei atleta. E hoje em dia o meu foco é conseguir o meu Procard. Maravilha, tá aí o Gustavo. Agora a gente vai mostrar as imagens, porque a galera jogou duro em cima do palco. Tá aí, tem que ter realmente muita determinação e ali, ó, dedicação, compromisso
para se tornar um atleta como esse, viu? Valeu, Ícaro, pelas informações, pela cobertura, trazendo aí um pouco do evento que aconteceu no último sábado. E assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h ao vivo, e você é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.